atenção. Bom, me fala um pouquinho sobre sua formação, quantos anos você estudou, como foi essa trajetória aí, de onde você é também, para a galera conhecer melhor aí quem que é a Aline. Bom, eu sou a Aline, eu moro atualmente em Curitiba. Eu nasci no interior do Paraná, moro em Curitiba já há uns bons anos aí, desde que eu vim fazer faculdade. Eu sou formada em engenharia ambiental, mas só de formação mesmo. Eu me formei, não consegui me inserir ali no mercado de trabalho, não na velocidade que eu gostaria. Eu descobri que talvez não era o que eu esperava para mim. E foi aí que eu percebi que eu tinha um perfil de concurseira mesmo, que eu achei que seria algo que dentro das possibilidades estaria mais dentro do meu controle, assim. A regra era, se eu estudar, posso ou não passar num determinado período de tempo, mas se eu não estudar, eu não vou passar. Mas fora isso, eu não dependeria enfim, de apadrinhamento, de indicação, de conhecer alguém, então eu achei que casaria mais comigo. Eu comecei essa vida em 2013, então eu tenho muitos anos aí de concurseira. Eu atualmente sou funcionária do Banco do Brasil, eu entrei em 2013, e foi quando surgiu a ideia também de estudar para o concurso da Receita Federal. Na época, uma pessoa próxima a mim lançou a ideia de estudar, e eu lembro de ter pensado, caramba, a Receita é legal, né? Poxa, é um baita órgão, mas tem que estudar bastante, né? E na hora, assim, tudo que eu consegui pensar era avalanche de matérias que eu teria que estudar. Só que eu não consegui dizer não. Eu não consegui fugir naquele momento do desafio e eu falei, então tá bom, se você conseguir os materiais, eu estudo. E para minha surpresa, essa pessoa que na época era próxima a mim já tinha os materiais. Então no dia seguinte ela falou, tá aqui, vamos começar a estudar? E foi aí que eu comecei. Com o tempo eu fui avançando mesmo nas disciplinas, no direito tributário, no comércio internacional, na legislação aduaneira, e eu cheguei à conclusão que eu me via feliz fazendo aquilo. Fui pesquisando mais sobre a Receita Federal, sobre o órgão em si, sobre as atividades. Vi que é um órgão bem aparelhado, um órgão público de ponta, né? Então eu decidi que eu queria aquilo para mim. E quando eu comecei a estudar, eu estava pensando aí num horizonte de 3 anos e se passaram 9, mais ou menos, sem concurso. Mas, em resumo, é isso. É interessante que tudo que você falou, a gente já tem como extrair muita coisa, né? A primeira coisa que você falou ali é o meu perfil de concurseiro. É interessante que hoje, né, algumas pessoas que eu venho conhecendo aí ao longo da caminhada de concursadas já, e que não são concursadas, elas falam assim, eu admiro muito o concurseiro, mas eu não tenho perfil para isso, eu não tenho saco para ficar horas e horas sentado estudando, eu não tenho saco para aguentar anos ali, aguentar reprovações, enfim. Então, de fato, muita gente fala, concurso público é para qualquer um. Eu discordo em partes, porque se a pessoa não tiver, primeiro, o pé no chão e a consciência de que é um projeto de longo prazo, principalmente para quem quer aí uma Receita Federal, um fisco estadual, municipal, é um projeto de longo prazo. Você não pode pensar que em 6 meses você vai estar preparado para a Receita Federal. E é um projeto que vai demandar infinitas renúncias. Você vai ter que ficar horas e horas sentado. As reprovações virão, porque é a regra, se você parar para analisar. Eu tive 8 reprovações. Foram 4 aprovações? Beleza, mas assim, a aprovação dentro das vagas foram 2, né? De infinitas provas que eu fiz. Então, a regra no concurso público é reprovar. Não adianta você falar, não, a regra é ser aprovado. Não, é porque você reprova. Qual é a exceção? Você vem lá e é aprovado. Então, o perfil do concurseiro, você falou algo que é muito interessante. Você tem que ter perfil para estudar, para renunciar, para ter foco no que você quer, para não ficar atirando para todas as áreas, né? Uma outra coisa que você falou, que é até uma curiosidade minha, é você começou estudando para a Receita em 2013 e não desviou o foco para nenhum fisco estadual ou municipal, você ficou na Receita até 2023? Foi. É uma estratégia meio kamikaze, se for pensar. Ela é bem atípica. Mas o que acontece? Como eu já estava no Banco do Brasil, num emprego de 6 horas, morando em Curitiba, que é uma cidade que eu adoro, né? Uma cidade com muita estrutura,
eu pude me dar esse luxo de me dedicar à Receita Federal. Eu tinha comigo, e aí é um pouco da gente se conhecer também. Eu tinha muito medo que se eu passasse em algum fisco com um salário bacana, 8 horas de estudo, aprendendo, né, uma atividade nova que demanda um esforço, e se saísse o concurso da Receita Federal nesse período, corria um risco de eu queimar mais essa chance para a Receita. Então, eu cheguei à conclusão que, para minha realidade, para o que eu queria, eu não queria arriscar isso, não gostaria de arriscar. Então, por esse motivo, eu segui firme com a Receita Federal. Conheço várias pessoas que fizeram vários fiscos, mesmo querendo a Receita por N motivos, enfim, mas dada a condição que eu estava ali, estável, condição financeira, eu achei que eu podia me dar esse luxo e eu fiz. Eu costumo falar até que o motivo que fez eu talvez ser aprovada poderia ser o mesmo motivo que as pessoas iam falar: ah, você foi reprovada porque você mirou só nesse concurso. Então, assim, realmente é a minha estratégia, não estou dizendo que é certo, que é errado, e cada um tem que julgar o que se adequa ali melhor à sua realidade. Sim, sim. E quando você fala assim, a mesma, a estratégia que eu usei poderia ser usada para, mas você foi aprovada por isso, como, mas você foi reprovada por isso, me traz um questionamento e até uma observação interessante a respeito da aprovação da Laura, que eu estive no casamento dela agora esse final de semana lá em BH. A Laura é mineira e antes da prova do ISS-BH, ela tinha sido reprovada aqui em Alagoas por décimos. Ela praticamente ficou ali a uma vaga de ficar dentro das vagas e aqui a gente não teve cadastro reserva, né? E quando saiu o ISS-BH, eu lembro que quando eu vi o edital, eu parei e falei, é a prova da Laura, desde que ela tenha um emocional muito forte, porque eu sabia que tecnicamente ela estava pronta. Ela não fazia menos de 90% em nenhuma disciplina, então ela estava tecnicamente pronta. Agora, restava saber se o emocional dela, né, por ser uma prova em casa, uma coisa que muita gente faz, é a prova da minha vida, e aí eu queria saber de você, como você tratou isso, né, como você considerou isso, porque eu sei que, poxa, você ficou praticamente não, 10 anos esperando essa prova. Então, assim, saiu a prova, eu tenho certeza que o seu emocional ficou ali, pô, é a prova da minha vida. Então, como foi para você essa parte emocional, né, além da técnica? Assim, 9 anos aí aguardando essa chance da prova da vida, dá tempo de pensar muita coisa, sabe? No começo eu achei que seriam aí 3 anos de estudo. Eu tinha para mim que a primeira tentativa eu reprovaria, o que seria o normal, e que a segunda eu passaria, né? Já tendo ali uma primeira bagagem, enfim, sentindo como era a prova, eu tinha para mim que aconteceria isso. E as coisas fugiram completamente do controle, assim, nesses 9 anos, né? Então, a gente teve momentos de suspensão de concurso público na esfera federal, teve, esse ano sai receita, não sai receita, enfim. E teve momentos que eu cheguei a pensar, tipo, poxa, Aline, já se passaram 4 anos. Foram 4 anos renunciando muita coisa, desde o mais simples, desde você abrir mão de momentos de lazer, abrir mão de viagem, como até de oportunidades profissionais mesmo. Nesse período todo, eu não tentei crescer dentro do meu emprego atual, porque isso envolveria mais responsabilidade, atividade nova, uma carga horária muito maior, então de 6 horas passaria para 8, mais horário de almoço, mais hora extra. Então, com o tempo, assim, eu tive algumas conversas difíceis comigo mesma, sabe? E eu acho que isso foi, de certa forma, me preparando. À medida que o tempo foi passando e que eu tive que ir bancando essa decisão de passaram 4, passaram 5, passaram 6 anos, eu acho que isso me trouxe, assim, uma certa preparação, sabe? E aí, veio a autorização, enfim, o meu pensamento foi, poxa, mas uma hora tinha que vir, né? 9 anos esperando, uma hora tinha que vir. Então, nesse momento também eu parei para fazer um diagnóstico, assim, de como estava o meu desempenho. Eu percebi que eu tinha algumas lacunas ainda importantes, mesmo passado esse tempo todo.
Porque, honestamente falando, não foram 9 anos estudando num ritmo alucinante, não foi assim. Esse ritmo intenso foram os 2 últimos anos, que a coisa realmente esquentou. Então, quando veio a prova, minha preocupação foi fazer um diagnóstico da minha preparação, e eu lembro de ter pensado, caramba, esses 9 anos não me garantem aprovação. Garantem que eu passei por muita coisa, mas não me garantem aprovação. Então, eu vou correr atrás dela, vou me preocupar com isso e vou fazer a minha parte. Assim, eu sempre tive para mim que se eu fizesse a minha parte, Deus se encarregaria do resto. Assim. Então, eu me apeguei a esse pensamento para tentar trazer um pouco essa incerteza para o campo que estava na minha mão. E o campo que estava na minha mão era estudar. Então, basicamente, eu abaixei a cabeça e estudei nesse período. Isso é muito, muito importante, né? Porque, assim, os 9 anos, além da bagagem técnica, querendo ou não, trouxe para você uma bagagem emocional. Porque, poxa, quanta resiliência, né? Para ficar 9 anos esperando. E com certeza vai ter gente falar, mas ela já era concursada, mas não é assim. Não é assim que funciona. Você segurar 9 anos estudando, por mais que você não. Primeiro, que era humanamente impossível aguentar um ritmo frenético em 9 anos. Lógico que você teve momentos que você estudava ali, não tem edital, estudar 4 horas, 3 horas. Saiu o edital, aí sim. Até porque arrisco dizer que se você viesse nesse ritmo frenético, ao sair do edital, talvez você já estivesse tão esgotada, tão cansada, que você não fosse conseguir mais dar esse gás final, né? Porque, são 9 anos. Eu lembro que quando eu comecei, lá em 2016, eu comecei com a notícia da Receita Federal, né? Aí saiu o Cefaz Maranhão, que eu fiz a prova, e logo após o Cefaz Maranhão saiu uma suspensão. E lá atrás, naquela suspensão, muita gente parou de estudar. Então, assim, quem continuou estudando, pensando nos fiscos estaduais e municipais, quem foi continuar? Essa galera que está em Santa Catarina, que está em Goiás, que está aqui em Alagoas, no DF. Então, assim, quem não parou, conseguiu. Quem não parou, quem seguiu ali firme, acreditando que iria voltar, né, sem acreditar nessas falácias de que não vai ter mais concurso público acabou, concurso público é carta marcada, enfim. A galera que não parou conseguiu, assim como você. Você tinha seu sonho que era Receita Federal, foco. Você já tinha seu cargo, né, seu emprego público, que lhe dava essa tranquilidade, mas não era uma tranquilidade que você esperava, como você falou, que fosse aguardar 9 anos. Você se programou aí para 3 anos e meio, foram 9. Então, assim, de fato, é uma resiliência muito, muito admirável, né? Porque eu não sei se eu aguentaria 9 anos aí estudando para uma Receita Federal da vida, né? E falando um pouquinho sobre provas discursivas, como é que você se preparou? Como foi? Você já tinha feito prova discursiva? Você tinha muita dificuldade? Como foi isso aí? A única vez que eu tinha feito uma discursiva foi no concurso da Receita de 2014. Então, eu tinha começado a estudar em 2013, saiu um concurso bem atropelado, assim, nem tinha dado tempo de eu varrer o edital. Eu lembro que teve disciplinas que eu terminei num final de semana, no outro foi a prova, assim, então foi bem atropelado. E naquele momento eu não estudei discursiva, assim, fui com o que deu. Foi sobre o Simples Nacional, uma delas na época, e eu não tive a discursiva corrigida. Acho que faltaram 3 questões. E até uma coisa que eu trazia comigo, assim, porque eu tinha muita curiosidade de saber como que eu tinha ido naquele momento. Porque, pelo menos na época, a Receita era um dos poucos concursos ainda que tinha discursiva, né? Hoje em dia, não. Hoje já é algo muito comum, muito corriqueiro. Então, eu fiquei com isso, assim, na cabeça. Mas, ao longo da preparação ali, eu fui me dedicando mesmo às questões objetivas mesmo de concurso, preparando material, enfim. E aí, quando saiu a autorização da Receita, agora em 2022, que foi aquele momento que eu fui fazer um diagnóstico, assim, da minha preparação, porque eu pensei, eu vou trabalhar com a hipótese de sair a qualquer momento o edital, né? A gente sabe que é um pouco burocrático, mas eu coloquei isso na minha cabeça, para trabalhar com o pior cenário possível. E aí, às vezes, eu ia fazendo um exercício assim de, e se não tivesse as alternativas nessa questão, como você responderia? E eu comecei a ver que não vinha. Tipo, deu caramba, mas eu sei. Tipo, tinha
trechos do CTN que eu lia, sei lá, 2 palavras e eu conseguia terminar, mas começar do zero não ia. E daí bom, vai ser um problema se eu não trabalhar isso. Algumas pessoas até falavam, mas a discursiva é só você pôr no papel, que você já sabe. Para mim, dos testes que eu estava fazendo, eu vi que não seria bem assim. E aí, logo que saiu a autorização, eu acho que foi questão de 1 ou 10 meses, eu me deparei com a oficina de discursivas. Sinceramente, não lembro como foi. Eu sei que foi no Instagram, mas não sei se foi pelo seu Instagram, se foi pelo do professor Bruno. E aí eu pensei, caramba, é a oportunidade que eu precisava. Eu quero treinar discursiva. Veio um curso de discursiva, vamos embora. E aí, então, eu já comecei, eu acho que em julho ou agosto do ano passado. Fazia um tema por semana no começo. E foi muito curioso, assim, porque a minha primeira discursiva foi horrível. Só enrolação, assim, o famoso encher linguiça. Escrevi. Quando eu peguei o espelho, eu olhei assim, deu rapaz, tinha dançado as duas na prova. Então, ali, assim, foi quando eu meio que chancelou a minha decisão, assim, tipo, você tá no caminho, você tem um problema e você tem tempo de resolver ele. Então, mantive ali 1 vez por semana, fazia discursiva. Normalmente eu fazia no domingo, que aí nesse período já estudava de segunda a segunda. Então eu deixava para o domingo, porque eu achava mais leve para estudar. E era uma forma de revisar, uma forma de ter outro estímulo, então ajudou muito, assim. Não sei se é considerado cedo ou se foi tarde a minha escolha, mas casou muito bem, assim, com o período da preparação que eu estava. E aí no pós-edital, assim, foi uma loucura, tinha que acelerar, eu tinha que fazer mais de um tema até por semana, não estava conseguindo, até porque tinham entrado matérias novas no pós-edital, e aí eu lembro que na reta final eu abria ali o site, pegava as questões e respondia mentalmente, assim, até para economizar tempo, mas fui para a prova tendo visto tudo que tinha lá, assim, e mesmo na véspera, assim, acho que faltando 2 ou 3 dias para a prova, teve um tema lá de constitucional, assim, que foi meio atípico até, e eu consegui nessa de responder mentalmente, e daí eu pensei, ótimo, tô pronta para o que vier. Então foi bem importante, assim, ter acordado antes da preparação, porque acho que eu escrevi 26 temas no total, então me preparou bastante, assim. Tá. E o dia da prova, como foi o dia da prova? Tanto questões objetivas, questões discursivas, como você dividiu o seu tempo? Como foi lá o dia? O dia da prova foi um dia. Cara, eu vou lembrar com muito carinho desse dia, assim. Independente do que acontecesse, eu tinha colocado para mim que eu queria ter uma lembrança boa desse dia. Então, assim, Curitiba não é uma cidade tão grande em território, mas para os padrões daqui, eu fui jogada para fazer a prova do outro lado da cidade. Então, eu tinha que acordar às 5 horas da manhã, já sabia que não ia dormir na véspera. Então, eu falei, cara, quer saber? Vou fazer o possível para lembrar com carinho desse dia. Então, eu já acordei, já coloquei playlist, já fui cantando no carro para o outro lado da cidade. Fiz toda uma logística com almoço, com água, enfim, eu fui preparada para viver aquele dia assim mesmo. Cheguei cedo no local da prova, e aí de manhã eram as disciplinas gerais, assim, português, inglês, raciocínio lógico, e eu fiz uma mentoria na reta final com o Thomas, e ele já tinha alertado que não daria tempo de terminar a prova da manhã. Então, sabendo disso, eu fui com uma estratégia de faz o que der e lembra que não pode zerar nenhuma questão. Então, basicamente, assim, eu ia resolvendo. Quando eu garantia um acerto de cada questão, eu via o tempo que tinha levado. Foi rápido, vou seguir aqui. Se não, pulava para a próxima disciplina para tentar dosar.
E estava indo bem, assim. Só que eu tive um momento de distração ali no final da prova, que eu quase não consegui passar tudo para o gabarito, assim. Acho que eu saí faltando 5 minutos da, da sala. E isso, assim, teve um efeito bem negativo em mim. Eu falei, caramba, de tarde eu não posso dar essa mancada. Porque eu estava com a prova meio na mão já, 70, 80% dela respondida, e realmente foi um momento de distração. Gastei mais tempo ali garimpando os pontos e quase custou caro. Então, isso ficou muito na minha cabeça. E aí eu lembro de estar almoçando e ter pensado, não, Alininha, de tarde é teu momento de brilhar, cara. Só as matérias que se gosta, só as matérias que você mais estudou, vai ter a discursiva, é ler, responder e partir para a discursiva. E aí, quando comecei a prova, eu fui na ordem das disciplinas, aí foi direito administrativo e direito constitucional já. E aquele momento que era para eu brilhar, eu comecei a ser ofuscada pela prova, assim. Eu comecei a ter muita dificuldade, assim, ficar em dúvida entre duas alternativas. E eu não estava esperando por aquilo, assim. Administrativa era uma disciplina que eu ia muito bem, passando, assim, de 80% de acertos, e eu não esperava por aquilo. Então, de tarde, assim, foi um susto eu não ir bem nessas disciplinas. E nesse momento eu peguei e fui olhar a discursiva. Eu pensei, caramba, se a discursiva eu ver que é um tema que eu vou conseguir escrever, tem conserto ainda. Eu consigo salvar a prova da tarde. E aí eu fui para a discursiva, li o primeiro tema, que era misturava um pouco direito tributário e legislação tributária federal. Bom, consigo responder. A segunda questão foi uma surpresa, porque foi direito administrativo, foi improbidade administrativa. Daí eu olhei, não, eu consigo. Deu, cara, esses 60 pontos aqui eu consigo espremer bastante coisa. Aí voltei para a prova, fiquei lá patinando nas matérias. Aí, felizmente, já as matérias os outros direitos eu consegui recuperar. E aí, só que mesmo assim ficou aquilo na minha cabeça, deu caramba, administrativo e constitucional vão me derrubar, não acredito. E aí eu quero saber, cara, eu tô com dois problemas. A prova objetiva se tornou um problema que eu não esperava. E eu tenho uma discursiva para fazer, mais uma discursiva para fazer que eu sei. Então eu acho que tinha passado 1h30 de prova só. Eu peguei, fui lá, fiz o rascunho da discursiva, passei a limpo e deu pronto. Esse problema está resolvido. Assim, respondi já de uma vez para não correr o risco de eu ficar divagando depois, querer ficar sendo subjetiva ali, né? Que a regra era sejam objetivos, então já fiz de uma vez, passei a limpo, sem rasura, sem correr o risco de não ter tempo no final. E aí voltei para a objetiva e dei o que tinha, assim. Fiquei até o final, toda a gota de suor que eu tinha para dar, eu dei ali. E saí da prova em paz, assim. Um pouco chateada, porque eu sabia que o desempenho teria ficado abaixo do que eu podia. Mas eu pensei, caramba, tudo que estava na minha mão, com todos os sustos que eu tive, eu me entreguei. Então, é isso. Encerrei esse ciclo de preparação. O que vier daqui para frente agora está na mão de Deus. E saí da prova e fui para o bar comemorar. O meu papel estava feito. Aí era só esperar. Então, foi um dia, assim, bem importante para mim. É um dia que eu vou lembrar, assim, com muito carinho. Mesmo com todos os percalços, acho que é um dia muito especial para mim. E você falou algo também aí muito importante, que você não permitiu que a prova dominasse você, né? Eu tenho certeza que muita gente boa, ao pegar a prova discursiva só por ver o que estava sendo cobrado ali, nem chegou a parar para raciocinar, para ver se sabia, só ver ali que tinha um direito administrativo, que tinha algo de previdenciário ali na primeira, só de ver ali já abalou, já ficou desanimado, já ficou, não sei, não vou fazer, não vou dar conta. Então, assim, muita gente acabou deixando a prova dominar, né? E é isso que a gente precisa conter, a gente precisa cortar isso aí. Quando eu fiz a minha prova aqui, a discursiva, aconteceu mais ou menos a mesma coisa,
só que só na discursiva, né? Porque aqui foi objetiva no sábado à tarde, objetivo no sábado à tarde e discursiva no domingo de manhã. Então, assim, a discursiva, quando eu peguei, eu li a primeira, eu falei, isso aqui, beleza, eu sei. Quando eu li a segunda, eu falei, eu não tenho ideia nem do que ele quer que eu responda aqui. Eu não sabia nada, absolutamente nada. E aí eu parei também, a prova quase me dominou, eu levantei, fui ao banheiro, dei uma caminhada, eu falei, não, beleza, aqui eu vou fazer a primeira, que eu sei. 30 minutos a primeira estava pronta. Agora eu tenho o quê? Tenho 2h30? Tem. Então vai ser 2h30 dando suor e sangue aqui para tentar extrair alguma coisa nessa segunda questão. E foi isso que eu fiz e acabou dando certo. Então, quando você deixa a prova dominar você, por mais que você saiba, o seu psicológico lhe derruba, não tem jeito. Você precisa dosar isso aí. Você se preparou, e uma coisa que eu pensei muito no dia foi: tá difícil para mim, tá difícil para todo mundo. Porque eu me preparei. Quem se preparou está tendo dificuldade nessa prova, não tem jeito. Mesma coisa provavelmente aconteceu na prova da Receita, né? Então, quem não permitiu que a prova dominasse, né? Quem conseguiu domar ali a fera, né? A FGV, que realmente pegou bem pesado ali na prova da tarde, conseguiu aí se sair bem dentro do possível, porque a prova ela não estava uma prova para um primeiro lugar fazer 90%. Não era assim, ela estava uma prova que você conseguia dominar, fazer os mínimos, né? E em uma discursiva ali, quem conseguiu tranquilizar, conseguiu com certeza alavancar a nota como você, né? E conta pra gente aí como foi. Para mim foi muito especial, tá? Mas a galera não sabe. Conta como foi o dia do resultado aí da prova. Então, foi um dia que eu não estava entendendo nada de nada. Bom, talvez nem todo mundo saiba, mas a prova da Receita, então, foram 2 etapas. A gente fez a prova objetiva, foi divulgado o resultado dela e então foi corrigida a discursiva. Eram 172 vagas para ampla concorrência. E quando saiu a nota da objetiva, eu estava ali na posição 325, alguma coisa assim, porque não saiu uma listagem oficial da banca, né? Então rolou as planilhas aí extraoficiais. E assim, só confirmou o que eu já esperava do dia da prova, né? Que eu não tinha ido tão bem assim, então foi um alívio não ter caído fora, muito grande, vendo como foi a prova. Mas eu estaria mentindo se eu não dissesse que não deu uma pontinha de decepção, assim. Eu pensei, poxa, eu estudei mais do que isso. Para mim, eu merecia mais do que isso, né? Sabendo da minha história, né? Então, foi um pouco triste, assim. Eu fiquei bastante preocupada, assim. Cara, eu não sei se vai dar. Sabia do caso da professora Maria, que tinha subido 92 posições. Deu bom, aqui são mais vagas, são mais concorrentes, aí talvez dê para subir um pouquinho mais, mas a gente estava falando ali de 140 posições, então eu estava bem preocupada, assim. E aí eu lembro que um dia, conversando com o professor Thomas, ele falou assim: Aline, como que você foi na discursiva? Daí eu falei, cara, eu fui bem, eu tô com esperança. Daí, é porque você tá 3 pontos só da nota de corte. E daí, nesse momento, assim, eu abri os olhos para uma outra perspectiva, né? Eu tava muito apegada em quantas posições eu tinha que subir, mas eu não tinha parado para reparar o quanto era factível aquilo. E daí cara, dá. E eu comecei a ter esperança, mas esperança de ficar dentro das vagas apenas, né? E aí, quando foi para sair o resultado da discursiva, foi um dia terrível para mim. Já não dormi à noite, passei mal o dia inteiro, tive que trabalhar. Assim, não foi uma coisa ruim trabalhar, foi bom porque eu consegui me distrair ao longo do dia, mas assim, faltando 1 hora para vir embora, passando mal, ansiosa, dor de barriga, enjoada, foi horrível. E aí cheguei em casa e ali a vigília aguardando a nota, porque não tinha horário para sair. A FGV gosta de matar a gente do coração, foi divulgar de noite. E quando saiu a listagem, estava por ordem alfabética, ou seja, não ajudou nada, né? E aí eu comecei a passar o olho assim nas páginas e eu vi que a minha nota estava muito alta. Eram 60 pontos e eu tinha conseguido 55.
E aí, em casa mesmo, assim, eu tava com um amigo meu, a gente tava ali ordenando a planilha, a gente ali manualmente e tal, ele fazendo, porque eu não conseguia fazer nada naquele momento. Eu acho que eu tinha ido umas 5 páginas, assim, do PDF com o resultado, e eu, caramba, essa nota tá alta, tá dando para sonhar, sim. E aí, nisso, eu mandei mensagem pro professor Thomas, pô, tirei 55 de 60, só tá dando para sonhar, ainda não tem resultado consolidado. Daí, você ficou entre os 15. Daí, na hora eu pensei, tá, da discursiva ele tá falando, né? Acho que faz sentido, realmente a nota tá alta. E ele mandou uma foto na hora, e no calor do momento eu não enxerguei nada naquela foto. Tipo, nada. Eu vi um monte de número, não vi nome, não enxerguei nada. E aí era no Instagram, né? Então abriu a foto e já era, perdi a foto. Aí ele falou assim: ó, vou te mandar a planilha. Deu, tá bom. E aí, enquanto vinha a planilha, aí eu fui conversar contigo. Deu, caramba, tipo, foi um latão, vou agradecer a Maria, né? Vou contar. Aí fui lá, contei que tinha tirado em 55 de 60 e você. Ah, você tá em 15º, deu. Cara, da onde vocês estão tirando essa informação? Eu não tô entendendo nada. Tipo, na minha cabeça era um salto muito gigante, assim. E daí, né, você também me mandou a foto, e daí já tinha passado um pouco o calor do momento, assim, daí eu consegui entender a planilha, consegui enxergar cada coluna, deu. Cara, eu tô em 15º, tipo, é verdade, eu não tô entre os 15 na discursiva, eu tô em 15º geral. E aí foi uma crise de riso, assim, que eu não sabia o que fazer. Tipo, naquele momento, assim, o que aconteceu depois foi surreal, assim. Eu conversei com meu pai, com a minha mãe, e de repente já estava contando para os amigos, e liga para um, liga para outro, e todo mundo, meu Deus, por que você é ignorante assim, 15º? Eu falei, cara, eu só queria uma vaga, dane-se, podia ser o 170, não tem problema. E foi muito louco, assim, demorou muito para eu entender o que estava acontecendo naquele momento. Foi muito emocionante para mim também. Eu lembro que eu peguei ali a lista, vi, né? E eu conversando com você, e aí você falou assim: eu tô sonhando, acho que dá para ficar nas outras. Eu falei, ela não viu ainda que ela está em 15º. Eu falei, mas Aline, você está em 15º. Eu falei, como assim? Eu falei, você está em 15º. Aí você falou assim: calma aí que eu vou ligar para os meus pais, enfim. E realmente foi algo muito gratificante, muito emocionante para mim. Comentei com os meninos também, com o Fernando, você teve com ele lá em São Paulo, com o Bruno. O pessoal ficou bem feliz, né? Então, mais uma vez, Aline, parabéns. Eu acho não, sem sombra de dúvidas, você, para mim, assim, hoje foi o maior exemplo de resiliência que eu já vi aí nesse mundo dos concursos, né? Você continuou, você insistiu, sabia o que você queria, tinha muito claro esse objetivo na sua cabeça, você foi até o final, né? A gente está aí com o curso de formação suspenso, né? Mas, na minha opinião, é algo que não vai perdurar, não vai vingar. Eu acho que isso deve cair muito em breve, né? Sei que a apreensão voltou por conta dessa suspensão, mas, assim, para quem estudou, aguentou, se esforçou por 9 anos, eu sei que essa suspensão não vai significar nada para você. Vai ser só mais uma fase que você vai aí, daqui a alguns dias, estar contando, estar rindo, até dentro do próprio órgão lá com os colegas. Nosso curso de formação foi suspenso, enfim. Então, parabéns, tá? Eu sei que o mérito é todo seu, a aprovação é sua. Queria agradecer pela confiança no nosso trabalho que você teve aí, tá? E aproveite, foram 9 anos de espera, sem sombra de dúvidas, muito merecido para você. E só para a gente finalizar, deixa uma mensagem aí para a galera que está estudando para concurso ainda, que está na luta, que com certeza a sua mensagem vai ser muito importante para eles. Bom, para o pessoal que está na luta, acho que agora, quando a gente passa, o que vocês mais ouvem da gente é que vale a pena seguir em frente. A gente não fala isso da boca para fora, sabe, gente? É verdade. Acreditem em vocês, acreditem no processo. É duro, é dolorido, sim. Eu falo que a parte mais fácil é a gente estudar. Você senta, você se organiza, você estuda. O mais difícil é todo o resto que está envolvido, todas as coisas que vocês têm que abrir mão, toda a cobrança das pessoas próximas. Algumas vezes cobrança porque a pessoa não entende, algumas vezes é uma cobrança até, de certa forma, julgando. Mas, assim,
aprendam aos poucos ir deixando isso de lado, fiquem em paz com a decisão do que vocês querem para a vida de vocês. Se vocês estiverem em paz, se for isso mesmo, vocês vão conseguir sustentar essa decisão. E o processo tem que ser vivido, não tem atalho, não tem fórmula mágica. A professora Maria passou por isso, eu passei por isso, o professor Bruno, o professor Fernando, dói, tem que estudar, tem que fazer muitas questões, não tem atalho. E eu acho que, assim, teve momentos que estava muito pesado e que eu olhava os professores falando e eu pensava, cara, com todo respeito, não tem nenhuma diferença entre eles e eu. Eram pessoas que começaram do zero, que estudaram e que conseguiram. Se algumas pessoas conseguiram, eu também consigo. E eu acho que é isso, é acreditar no processo, pegar esses exemplos, servir de inspiração, não se comparem, se inspirem, porque cada um tem sua história, cada um sabe onde o calo aperta. E é verdade, quando a gente passa, a gente esquece a parte que doeu. É gratificante demais e é um esforço teu, porque ninguém estuda por você, ninguém abre mão de nada por você e ninguém faz a prova por você. Então é um mérito seu. Por mais que você conte com ajuda, é seu e isso ninguém vai tirar. Então eu acho que isso por si só faz com que tudo vale a pena. É isso aí. Obrigada, Aline, pela entrevista. Obrigada mais uma vez pela confiança no nosso trabalho. Seja muito feliz no seu novo cargo, no órgão que é a Receita Federal, que eu sei que é fantástico. E quando precisar qualquer coisa, a gente está por aqui. Forte abraço. Obrigada. Até mais.